Começando mais um Pod Manas, comigo, Mani Menezes e minha maninha Márcia Menezes. E hoje nós temos uma convidada que a gente já conhece desde pichiquitica, assim, ó, bem pequenininha, fazia que meu neto faz meu pichiquitititi, pronto. E hoje ela tá aqui para falar sobre direito de família, né? Um assunto, assim, muito interessante para todos nós, porque a gente tem mil dúvidas sobre essa área. E o nome dela é Sofia Araújo, doutora Sofia Araújo, né? 27 aninhos apenas, uma advogada, uma jovem advogada. E a gente vai falar um pouco sobre o direito familiar. Ela tem outras áreas, mas a gente vai focar nessa daí. Fala um pouco aí quem é Sofia Araújo, para quem não conhece. Nos conte aí quem é essa garota dos cabelos encaracolados vermelhos. Vermelhos. Nossa, mais cedo eu tinha falado que muito difícil a gente se autodescrever. É muito mais fácil a gente falar de outra pessoa que a gente admira do que da gente mesma, né? Sim, sim. E eu realmente tenho vários hobbies, mas escolhi o direito por amor. De verdade, assim, a gente chama aqui direito é por amor, mas o direito escolhe a gente. A gente acha que tem vocação, mas às vezes a versão que a gente escolheu para ter a vocação não é aquela que a gente está apontando na direção. E eu sou cosplayer, Isso aí. Sou Potterhead, super fã do Harry Potter. E hoje atuo com direito de família, fiz especialização em direito civil e processo civil e atuo com direito do consumidor também. A minha especialização por direito de família é pela Faculdade Legale, então as duas já estão concluídas e é o forte da minha atuação. É o que os clientes até acham engraçado. Você falou da minha idade, os clientes acham engraçado. Assim, chegam lá e essa menina é muito novinha. A pergunta mais capciosa que eu já ouvi é: você tem filho? Pra saber se eu sabia o que eu tava falando. Sim. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha associado isso. Você não chega pra um médico, por exemplo, e o médico fala pra você, você pergunta pro pediatra se o pediatra tem filho pra saber cuidar do seu filho, né? Uhum. Você já chegou pro seu pediatra pra perguntar se você poderia apoiar? Não. E aí eu achei interessante. Aí por isso que eu consegui desenvolver um pouco melhor. A gente muda a postura, muda um salto, muda o cabelo às vezes, mas vai ter advogada de cabelo crespo, sim. Sim, claro. Lógico. É algo que as pessoas têm ainda um pouco de receio pela idade, um receio um pouco pelo preconceito talvez da postura, do cabelo. Mesmo. Mas a gente vai quebrando e graças a Deus todos os clientes que até chegaram um pouco com essa limitação, principalmente por ser muito nova, assim, aparentemente talvez acharem que eu sou nova, a gente foi quebrando, eles são até amigos. Eu tenho clientes que são amigos, conversam comigo praticamente o dia todo, se eu deixar da corda. É muito legal. E indico outras pessoas, isso é gratificante. Acho que a coisa mais gratificante é você saber que você conquistou alguém pelo seu conhecimento, sabe? É verdade. E seu trabalho está sendo feito, né? É. E a gente faz, assim, mexe com vidas. Tem uma parte do direito que é mais formal, um pouco mais centrada, contrato, civil, é algo só papel mesmo. Sim. Mas o direito de família é algo que você mexe com as emoções das pessoas. Você mexe com o psicológico, você mexe com o sentimento, você tem várias pessoas envolvidas. Não é só aquele pai, aquela mãe, ou aquele irmão, aquele filho. É os avós que estão por trás, são os tios que participaram da criação. Às vezes tem até babá que está mais preocupada com a criação da criança do que o familiar, né? O familiar, que não está nem tão próximo assim. Então você sente as dores das pessoas, você precisa ter um pouco de estômago pra aguentar. Engraçado que às vezes a gente pensa daqui o direito, né, o advogado, uma advogada no caso, são pessoas até que parecia ter um pouco mais de frieza, né, porque você tá ali para julgar uma causa, você tem que ter ali centrada e tal, e muitas vezes a gente acha que a pessoa não se envolve tanto, né, porque não é seu, é alguém que você tá só fazendo um trabalho, então realmente pensando desse lado, é muito complicado você não se envolver, né? É uma advocacia mais humanizada, assim, é algo que talvez tenha começado a florar por agora na nova geração de advogados. Uma das conversas que a gente teve, não falou nada sobre isso. Como, hoje em dia, como é que está, né, o direito, como você está acabando de falar, né? Um direito mais humanizado, mas pensando na pessoa e não em si só no direito. Até porque o direito surge da sociedade. Sim. Se a sociedade evolui, o direito precisa evoluir para acompanhar a sociedade. Senão, a gente desanda. A gente tem uma sociedade que está mais à frente, como já aconteceu da união homoafetiva, da própria união estável antes da união homoafetiva, da multiparentalidade. Então, assim, o direito, se não acompanhar, a sociedade atropela.
Sim. E não atropelar de uma forma fácil, porque as pessoas precisam ter seus direitos garantidos. Porque vai chegar um momento que elas vão querer se resguardar daquilo. Isso aí. E aí a gente tem que ouvir as histórias, depois a gente tem que ouvir o direito. É difícil, né? É muita história, é muita coisa, assim, emocionante. Cada um traz suas casos. dores, né? A pessoa chega com É um dor. psicólogo. Vou fazer Isso, especialização em psicologia. ótimo. Porque a gente tem que ter. E é necessário, né? Você até, às vezes, fazer uma terapia. Eu já disse que lá em casa todo mundo vai fazer terapia. É bom. Todo mundo. Deixa eu me informar. Eu já tenho uma cliente. Não Se eu posso. conseguir mais 5. Não posso. Para Você dizer, eu considero de família, então pode. Aí Quem é família é não muito, pode. muito próximo, Fica- conhece sua vida, e não tem condição. Sabe muita coisa. Mas assim, Muita informação privilegiada. você já tinha contado aqui nos bastidores o porquê você, né, foi para a área do direito e tal. Mas nos conte aí, conte para nossos espectadores, por que você foi ser advogado? O que foi que te inspirou? Hermione faz parte disso? Hermione, ela é uma boa inspiração. Eu tenho, inclusive, um colega de faculdade que me chama de Hermione. Aí, tá Não sei vendo? se por causa do cabelo, não sei porque eu bancava nerd na faculdade. Mas acho que sim, é uma inspiração de estudo. Gosto muito do universo Harry Potter. Fiz, inclusive, alguns trabalhos acadêmicos baseados em algumas coisas de Que Harry legal. Potter. Porque a E gente ela é tem- muito estudiosa, né? Ela é a pessoa que sabe as respostas. Sim, Isso. sim. E o senso da gente querer saber e querer ajudar o outro, eu Sim. acho que é um dos pontos mais fortes. Eu sempre quis fazer direito. No ensino médio foi o que eu mais consolidei a ideia. Mas eu antes de querer ser cantora, mas é um devaneio infantil, Bem-vinda. acho que todo mundo passou a fazer cantora. Eu fui pro coral e acabou ali, acabou. Hoje eu ouço minha voz de O gente, nem devaneio pensar. infantil dessa. Não, minha tia, ela dizia que ia me botar no programa do Raul Gil. E se fosse pro Raul Gil, eu ia... Se tivesse alguma chance no karaokê, ela ia me botar no Raul Gil. Até hoje tô esperando. Ó, talvez uma reclamação, assim. Tá vendo? Viu? Então aí o direito surgiu então desde sempre pra você. Sim, eu acho que é uma forma muito mais natural. Eu não sei se foi talvez com base na minha criação. Meus pais são muito idôneos e minha família é bastante idônea. Então é algo que eu sempre levei comigo, a questão da verdade, da justiça. E Sim. qualquer pessoa que conhece toda a minha família sabe que é assim. Então é algo que eu sempre prezei. É algo que eu sempre tive comigo. Injustiças, eu não gosto de pessoas falando mal de outras pessoas perto de mim, me dá algum nervoso, Dá mas que eu ânsia, não né? conhecesse a pessoa. Sim. Porque se você tem tanta coisa boa para trazer para o mundo, por que você está trazendo coisas negativas? Ruins, né? E isso tudo, eu acho que o direito ajuda um pouco melhor, de você dizer às pessoas o que as pessoas podem fazer. E eu defendo que a Constituição devia ser ensinada nas escolas. Porque se você tem o direito primordial, Sim. básico, fundamental, lá que você tem que ter educação, por exemplo, por que tem tanta gente sem educação? Por que tem tanta gente sem moradia? Concordo. E aí você parte o coração de não conseguir chegar no que é básico, na premissa fundamental. Então você diria que a nova geração de advogadas e advogados que estão chegando vai mudar muito a cara da advocacia. É o que eu tenho muita esperança, pelo menos pelos que eu conheço, pelos meus colegas de faculdade, pelos colegas que formaram agora, tinha a Inha, né, que formou também, estudamos junto no ensino fundamental, no ensino médio. Isso mesmo. Eu vejo que é um grupo que está interessado em saber das histórias, está interessado em ter uma advocacia mais humanizada, que tem interesse Chega junto, mesmo, que quer participar. Não só deixar algumas pessoas tomando decisões e vocês acatando, né? Como sempre. A gente vem de uma geração, talvez, de um grupo mais militante. A gente estava na faculdade não querendo ouvir a informação, e sim perguntar coisas até absurdas, poderiam ser óbvias. Mas por que ninguém fez a pergunta primeiro? E aí essa questão de fazer a pergunta é que vai gerar uma boa resposta, até mudanças sociais, mudanças no direito. Eu acho... O direito, assim, eu acho muito incrível e abrangente demais, né? Assim como a administração, você pode ir para áreas, enfim, né? E o direito, acho que vai muito disso aí. Eu tive direito, 5 áreas do direito em administração. A gente teve direito do trabalho, direito público e privado, direito civil, direito administrativo e direito do trabalho. Eu já falei trabalho? Já falei. E teve mais alguma outra coisa lá que eu não lembro. E porque também foi 2009, por aí, que eu lembro de tudo, fica difícil, né? Mas a gente, quando começou a ter algumas áreas do direito, assim, eu me encantei, mas não para ir para a área, porque eu não me vejo na área de advocacia, nem pensar. Agora,
Me vejo na psicologia, como eu já faço a área da psicologia. Então, e a psicologia também está dentro do direito. Eu tenho um livro aí que fala Decifrando Pessoas, que são psicólogas, né, psicólogos que vão para júris para interpretar ali aquelas audiências, aqueles processos. E eu achei assim incrível, né? Então, todo advogado acho que deveria ler esse livro, que é incrível. Mas voltando, né, a gente falar agora de direito de família. Mas antes de falar de direito de família, ela estava falando aqui, eu estava lembrando. Ela, quando era menor, ela se vestia de Emília. Porque o nome da tia, a tia dela se chama Emília, né? E aí, eu também considero a minha tia também, né? Então, não tem como mudar. Enfim. Tia de muitos. Tia de muitos também. E agora quase vó de muitos também, né? Minha filha que eu digo, tia Emília, eu chamo ela de furustreca. Tô até abrindo aqui a intimidade da minha filha. Mas, assim, eu vejo muito o perfil dela, né? De alegria, de estar ali, você se contagia com as pessoas, você é muito aberta. E o senso crítico e o senso de justiça, realmente. Porque ela é muito também isso aí. Eu acho que talvez você parecia mais que era filha dela do que dos outros, né? É o Tiquinho, né? Tiquinho. Aí quando mistura, né? A influência, né? A influência da família, como você falou, a gente estava conversando antes, né? A participação das pessoas e a influência da família muda o jogo de muita coisa, né? Se a gente vê. Mas falando aqui de direito de família, mas antes, fala aí com o pessoal para seguir o nosso Podmanas. Segue lá, tá de cara nova, tá bem legal, bem chamativa, assim, você vai chegar, você vai dizer... Chegou chegando. Cheguei chegando, tô gostando, tem muita conversa legal. Tem dicas. Tem dicas legais, desculpa, é porque a gargantinha já sabe, né? É o ar-condicionado. Isso aí. Mas assim, segue, vai seguir, compartilhar, dá like, assina lá nosso canal, né? Se inscreve. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você não sabe se inscreveu, olha lá direitinho, se tá lá escrito ou não. Isso. E manda para suas amigas, inimigas, todo mundo que você desejar. Né? Se é legal, deixa sugestões, deixa perguntas que a gente possa fazer para nossas convidadas. E até aqui no vídeo mesmo, pode deixar suas perguntas, depois a gente passa até para nossa convidada para responder. Não tem problema nenhum. O importante é que você participe, que você esteja lá com a gente, para que a gente possa trazer mais pessoas incríveis, mais mulheres tops. A gente está trazendo só mulheres tops aqui no nosso programa. Pessoas que estão trazendo dicas interessantes, que vai tirar dúvidas suas, como a gente já trouxe várias outras mulheres aqui interessantes. Mas voltando ao assunto, Márcia, faça aí a primeira pergunta que a gente tem aí para nossa convidada sobre direito de família. O que faz, né? O que a advogada, né, faz no direito? Com o que ela trabalha no direito da família? Como ela pode ajudar a família, né? A gente pode começar com uma advocacia preparatória. Por exemplo, as pessoas procuram muito o advogado quando elas já têm um problema. Mas um planejamento familiar já ajuda a não ter um problema no futuro, principalmente com sucessões. Se a pessoa se organizou, por exemplo, fez um testamento, procurou informações sobre como funcionaria a partilha de bens antes de casar, se precisaria de um pactante nupcial, se ele vai ter, por exemplo, a possibilidade de depois ser um adotante ou ser uma filiação daquele enteado, enteada. É algo que, se eles procurassem um advogado primeiro, para ter um pouco mais de informação social, a gente conseguiria ter um universo maior. E depois vem a litigância, que eu gosto, que a gente volta para humanizado, que eu gosto de fazer acordos quando é possível fazer acordos, que é a atuação do advogado na intermediação de conflitos judiciais mesmo, questão de guarda, questão de pensão, que a gente chama de alimentos, né? Popularmente pensão. Uhum. Na questão sucessória, muito importante, quando alguém vem a falecer e não deixou testamento, às vezes a família nem tem um conflito, mas tem bens a dividir, acaba tendo uma falha na informação, às vezes é uma falha na comunicação daquela família, e não no que ela realmente quer. Então, assim, a gente faz esse intermédio para poder chegar num senso melhor. Tem um pouco da interdisciplinariedade do direito de famílias, que a gente chega com um contrato, por exemplo, quando uma mãe tem 2, 3 filhos, tem um prédio, quer deixar um andar para cada filho. É algo também que vai envolver um pouco mais de direito civil, mas aquela mulher veio achando que era um direito de família. Uhum. Tem os institutos que a gente pode proteger, segurar a proteção familiar, o poder pátrio familiar. A gente chama mais de pátrio, né? O poder familiar em si.
e é uma continuidade da vida. Você começa nascendo em uma família. Sim. E você, quando chega ao final da sua vida, você precisa da sua família. Sendo Sim. ela para colher os bens, sendo ela para de novo, disciplinariamente falando, né? Casando com o INSS, na questão previdenciária, questão de pensão previdenciária, que já casa o direito de família nesse sentido, e aí vai dando continuidade à vida. Ninguém nasce sozinho, ninguém morre Morre sozinho. sozinho. Verdade. Agora, você falou aí que seria uma ação preventiva, né? Um processo preventivo. Mas as pessoas realmente procuram isso ou bem poucas pessoas? Raramente. Assim, quando as pessoas têm um pouco mais de valores, bens materiais, elas estão mais preocupadas. Por exemplo, em escolher um regime de bem diferente e naquele regime de bem precisar necessariamente de um pacto antinupcial. Hoje a gente tem 4 tipos de regime. Todo mundo escolhe o legal porque quando chega na hora da celebração, ninguém abre para falar. Eu quero escolher um outro. E os outros necessariamente precisariam do pacto antinupcial, que é onde você registra as suas coisas, o que você quer, o que você não quer dividir, o que você pretende fazer de futuro, colocar cláusulas, e você, por livre vontade, escolhe fazer, particular ou público. Então, Entendi. não precisa necessariamente que você tenha também um advogado para fazer. Pode ir em um cartório e fazer o registro. Mas as pessoas não têm, talvez, esse conhecimento e Isso. pecam em alguns Isso aí. momentos. Dá para mudar? Dá. Mas na hora de mudar vai precisar do advogado. E isso aí evitaria tantos transtornos que a gente tem hoje, as brigas judiciais enormes, né? Porque se realmente tivesse, é tipo ir pro médico. A gente só vai pro médico Você te dou. porque tá Quando tem doente. dores. Mas o médico não é pra doença em si, lógico. Vai lá, vai cuidar. Mas o médico é prevenção. Você tem que ir pro médico antes de ficar doente, para que você não fique doente. Então, a mesma coisa no direito. Se você pode fazer tudo antes, né, de chegar lá, se você tem bens, né, ou, sei lá, pretende ter algum bem, Vai que você ganha na loteria. vai que ganha na loteria. Escolheu o é regime difícil. errado. É, difícil, mas tudo bem. Tá muito na moda reality show, né? Vai que você Sim. vai pro reality show. É o grande vencedor do reality É show. verdade. Vai que pode, É mais mas fácil que ganhar na a gente loteria. fica rica que não pode mandar, né? Quem sabe, né? Ó, escolheu o regime certo? Escolheu o regime legal, né? É, não sei. Parcial de bens. Não sei, aqui é só união Parcial estável. também. Márcia, eu não sei. Eu acho que foi esse. Foi mais Parcial? prático, né? Escolheram assim, escolheram por vocês. É o mais prático, né? Porque tinha que, como você falou, tem que ir fazer isso. Como a gente precisava adiantar nossos papéis para casar. É. Aí é o Porque mais tinha um prático. baby antes. É porque como eu tava grávida, então, para fazer parte de algumas coisas, por ele ser funcionário público, então eu tinha que adiantar o processo do casamento, né? Porque eu casei no civil. Então, para você fazer o outro, ainda demoraria mais. Pra poder incluir, né? Sim. Isso. Aí eu precisava ser incluir no plano de saúde, essas coisas. Aí eu precisava adiantar. E aí, Não é uma escolha ruim, não. Inclusive, quase todos os casais, não consigo fazer uma porcentagem, mas quase todos os casais acabam ficando com É o isso regime aí, legal. isso Não é, aí. não é um regime ruim, não. que já é o Até primeiro, porque né? O que escolhem já. É o pra ser. legal. É. É o legal porque, que a maioria faz, né? Porque eu vejo muito, não, vai. Só como você falou, acho que a maioria pensa quando tem mais bens, não sei o quê. Quando tem muitos bens, as Isso. pessoas querem se proteger um pouco melhor. E da Isso. mesma forma, por isso que também fazem testamento, que poderia ser preventivo. Você, em vida, escolher exatamente o que você quer deixar para cada pessoa. Isso O aí. que você, inclusive, dá para reconhecer filiação por testamento. Então, muita gente que é fazendeiro, que criou aquela pessoa a vida toda, não é pai biológico, não teve às vezes só o doador, né, que é a pessoa que forneceu o embrião ou forneceu o sêmen, que a gente chama de doador. Aquela pessoa foi criada a vida toda por aquele fazendeiro, e aí Sim. quando ele falece, entende? Não tem Ela vai nada, ter que né? entrar É. com processo, às vezes de filiação pós-mortem, uma filiação socioafetiva pós-mortem, se tem algum indício de paternidade biológica de verdade também, tem que entrar com reconhecimento de paternidade, que demora muito mais do que se você já tivesse em vida escolhido ter feito no testamento, porque não tinha mais tempo hábil talvez de vida, né, você estava já doente, ou ter feito com sua própria vontade Entendi. antes, em cartório inclusive, porque hoje já pode fazer o reconhecimento de filiação em cartório sem perder o poder familiar do biológico. Entendi. Muita gente não Facilita. faz isso, né? Não tem conhecimento. Não, mas exatamente, muita gente não sabe, né, Manuela? Qual é o direito, né, de direito, cada pessoa, né? É, Na verdade, do direito a gente não sabe quase nada, né? eu criei o Instagram justamente pensando nisso.
Porque eu acho que as pessoas têm que ter acesso. Elas têm que ter Sim, acesso. concordo. E tem coisa que é muito simples. Você não precisa do advogado para te contar daquele direito específico. Claro que tem casos e casos, e cada caso você tem que ver a peculiaridade da pessoa, né? Mas tem algo que é mais abrangente, que se tivesse, evitava problema. E assim, e que seja algo que as pessoas entendam, né? Porque assim, o direito tem suas palavras, que é complicado de se entender. O juridiquês. É isso aí. Aí quando você fala mais fácil e as pessoas entendem, fica mais prático, fica mais fácil de entender, de você procurar alguma coisa que é seu direito, né? A comunicação acho que é importante nessa hora, porque nem todo mundo vai entender o que um advogado fala. Se ele usar o técnico, termos, né? E às vezes eu não sei porque é o direito, né? Os advogados, eles, eu não sei se é como se fosse, só te procura quando precisa mesmo, sabe? Não, vamos tentar trazer mais a sociedade, vamos trazer mais as pessoas para entenderem mais o direito, Mas né? é por isso que ela falou que a nova geração está tentando trazer uma advocacia mais livre, mais próxima, mais humana, né? Eu acredito bastante, até porque hoje a gente tem as mídias sociais, ajudam muito nisso. Sim. Na comunicação prévia, na pessoa que já... A pessoa chega no Google e pesquisa também. Sim. E aí facilita a comunicação e facilita também desconstruir mitos, desconstruir o que a pessoa acreditava a vida toda. Isso. Muita informação circula na internet, nem todas são verdadeiras. Às vezes Então, até é verdadeira, né? mas não é pro seu caso. Exatamente. E tem que ter esse cuidado. Eu acredito muito que a mídia ajude e a questão da advocacia humanizada ajude muito. Eu gosto muito de fazer acordo. Quando chega algum problema que eu sei que dá para resolver, talvez só com a facilidade de comunicação, conversa com outra pessoa, a outra pessoa entender que você não é inimiga dela. Sim. Aí eu ligo, a gente conversa, passo às vezes dias, horas, sento de novo para explicar. Pra explicar, né? Pra gente conseguir um acordo. E é satisfatório você ver que a pessoa desconstrói a imagem que ela tinha. Desconstrói. Isso é importante. Tem uma outra coisa, assim, que é uma dúvida minha, gigantesca. Peraí que você não uma dúvida gigantesca. Você quer água também? Não, obrigada. Que é a guarda compartilhada. Como é que funciona a questão da guarda compartilhada? A mãe fica 15 dias, o pai fica 15. A mãe fica uma semana, o pai fica uma semana. A mãe fica um semestre, o pai fica um semestre. Como é que funciona a guarda compartilhada? Atenção, viu? Você que é mais solteira, pai solteiro. Precisa ser algo muito importante. Preste atenção no que a tia Sofia vai falar. Presta atenção na tia. Obrigada, Cira. Tem muito dessa questão da mãe e do pai solteiro. Me chamou a atenção. Porque hoje a gente tem os casais homoafetivos e hoje a gente chama de maternidade solo, paternidade solo. Sim. Porque a questão do estado civil da pessoa não interfere em nada na relação parentalidade dela. Porque filho é filho, independente de ser casado, solteiro, viúvo, sabe? Sim. E aí a gente tem essa desconstrução para poder a gente chegar na guarda. Porque a guarda é uma espécie de divisão de responsabilidades. Exatamente. E não uma divisão da pessoa em si. Tem um caso que é interessante, que todo mundo conhece, que é o rei Midas, que queria dividir a criança em 2 pratos e as mulheres. Sim. E aí assim ele descobre qual é a mãe, de verdade, né? A biológica ou a afetiva, né? Uhum. E aí a gente tem essa situação. O filho não vai ser dividido no meio. Não. Mas será que é justo que um só das crianças tenha esse tipo de interação com um só dos pais? Aí vem a questão que foi pensada a guarda. Hoje no Brasil a gente só tem 2 tipos de guarda. Muita gente acha que tem mais, mas só tem 2. Que é aquele que fica com uma pessoa, um dos pais ou um dos avós, a guarda única, e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, nesse ponto de vista de dividir, por exemplo, vai ficar 15 dias com um e 15 dias com o outro. E se um dos pais morar fora do país? Será que ele não tem guarda compartilhada? E pode ter uma guarda compartilhada morando em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do estado, em outro estado. Porque assim, o que vai se pesar é o poder familiar, que é uma competência, inclusive lá na Constituição e no Código Civil, que a parentalidade traz para aquela formação familiar, que não precisa necessariamente ser os pais, se existe um menor que precisa de uma proteção, precisa escolher escola, precisa escolher fardamentos, precisa escolher plano de saúde. Aquele é o poder familiar. Sim. Então, nesse poder familiar, metade da responsabilidade é de cada pai. Sim. Mas, claro que se você escolher, pode ser,
eu não tenho como escolher a escola porque eu não moro aí, então pode escolher. É uma concessão, é uma forma de exercer ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois perca aquele período. Mas a gente consegue fazer, por isso que existe uma confusão com a alternada, que não existe no Brasil, mas parece muito, que é a divisão de tempo com a criança. No Brasil não existe No isso. Brasil não tem alternada. Mas a gente faz uma divisão de tempo, principalmente eu gosto de fazer acordo também assim. Sim. Porque a criança precisa ter o ônus e o bônus com os dois pais. Não dá pra ser um sem a bruxa, ou o bruxo, e o outro ser só o azeite. Concordo. Não dá. Então os dois têm que ter a responsabilidade de exigir escola, exigir que estude, botar pra casa pra dormir, horário de dormir, por exemplo. O que a criança precisa. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que eu já ouvi de uma prima minha, da mãe da minha primeira filhada. Se você, na sua casa, não é opcional você tomar banho, por que você vai perguntar pra criança, você quer tomar banho agora? Não, vá tomar banho. Sim. Então, é algo que as mães e os pais têm sobre a criança, que é esse controle, esse domínio, essa guarda. Essa é a diferença da guarda única, que é uma pessoa tomando todas essas decisões sozinhas, que não quer dizer que é um direito de visita, porque o direito de visita é uma convivência da criança com o genitor ou a genitora, ou a filiação, né, dependendo do tipo de filiação. Então, essa divisão de poderes, que é uma pessoa só que decide tudo, ou duas pessoas que estão dividindo as coisas, que pode incluir ou não a divisão de tempo com essa criança. Que eu gosto de colocar também a divisão de tempo com os avós, porque os avós fazem parte da vida daquela criança. Datas comemorativas. Então, nesse caso, se um casal se separou, o filho pequeno, né, vai ser guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada, eles tomam decisões compartilhadas. Isso, né? Então, as decisões são compartilhadas e não eu, mãe, sozinha, decido pelo meu filho e o pai não manda em nada. Não. Aí tá errado. Não. Aí seria do outro. Cada um que tiver com a guarda, dependendo da situação, se for algo que é a longo prazo, por exemplo, escola, é compartilhado. Se for algo imediato, não precisa da comunicação prévia, autorização prévia do outro. Mas a ideia é essa, que você tenha um domínio que os dois, a criança tem um lar, né? A criança tem um lugar para ela identificar que é dela, que é o lar dela, que é a casa dela, mas tem a situação de dividir as responsabilidades com o pai sobre aquela criança, que também implica na pensão, por exemplo. Entendi. Isso. Se for viajar... Depende, se for para dentro ou para fora do país. É isso. Se for viajar, tem que ter, né, o pai ou a mãe, os dois têm que estar assinados essas coisas direitinho para fazer a viagem. Para fora do país, precisa de autorização expressa dos dois, independente do tipo de guarda, inclusive. Sim. Mas, para dentro do país, tecnicamente, não precisaria. Entendi. Algumas agências de aviação perguntam ao ECA ainda, chama assistência social para questionar, mas um dos dois pais já poderia autorizar uma viagem dentro do estado. Do Brasil. Do Brasil. Tá. No próprio país mesmo ele pode circular. Mas se por um acaso, ainda dentro dessa questão da guarda, né, de quem tem direito ou não, eu estou naquela situação da guarda compartilhada, vamos dizer assim. Moro aqui na cidade, mas consegui um emprego em outro estado e vou me mudar para o outro estado. Minha filha vai comigo de boa? Ou, por estar ainda nessa questão compartilhada, o pai tem que decidir se ela vai ou não? Chegamos no depende. Chegamos no depende. No depende. Depende do direito é forte. Por que depende? Porque é sempre para o melhor estado da criança. O que vai ser melhor para a criança? Vai ser melhor acompanhar a genitora, porque ela hoje tem melhores condições, tem um melhor convívio, a criança responde melhor a ela, onde ela já tinha uma identificação como lá. Isso depende. Depende se a guarda vai ser prejudicada e depende se a visita do pai vai ser prejudicada. Se vocês vão ter que refazer um acordo, se vai precisar, porque se tiver litígio, vai acabar precisando de uma decisão judicial, né? E hoje as decisões judiciais apontam para uma guarda compartilhada, não uma guarda única que é só da mãe. Isso. Então, assim, mesmo que você mude de estado, continuaria uma guarda compartilhada, mas a regularização de visita seria diferente. Se, por exemplo, poderia passar metade da semana com o pai, metade da semana com a mãe, né, não prejudicando as férias escolares, não prejudicando até a rotina escolar da criança. Hoje, com a mudança de localidade, será que aquele lugar que vai se mudar é melhor para a criança? Será que, dependendo da idade da criança, os coleguinhas de escola, as amizades, os outros familiares parentescos, né, que estiverem por perto, não vão sentir, a criança não vai sentir também?
Não tem isso também. Tem todo É porque um você estudo. precisa ver o bem da criança, né? Sempre vai ter que apontar para o bem da menor. Sempre. Então, no final, a justiça vai decidir se vê que no lugar onde ela já estava, o local, a cidade onde ela mora, o acesso à família, né? Não só ao pai, mas acesso a familiares, a escola que ela estuda, é bem capaz de a mãe não consiga viajar. Se tiver litígio. Porque não necessariamente O os que é o dois... litígio? Desculpa, gente. Se tiver conflito de interesses. Se tiver qualquer conflito, tiver problemas de comunicação entre os genitores, porque às vezes o acordo que foi feito foi judicial. Decidiu, por exemplo, que a guarda já foi judicial, então Sim. já está tudo esquematizado ali, já funciona naquela rotina. O outro genitor não tem interesse em que se mude Sim, de cidade, mude. porque vai facilitar, vai dificultar para ele, mas pode facilitar para a mãe. E às vezes o conflito não é nem com a criança, É com a mãe. é com o outro. Sim, Entende? sim. Então, assim, tudo depende. Se foi um acordo, olha, estou precisando, vou conseguir um emprego muito melhor em outra cidade, estou precisando mudar. Pode ir dia tal, eu posso comprar uma viagem, viajar. Nas férias, mande ele que fica aqui comigo, eu vou buscar. Tudo é uma sinergia, né? É uma família. Mesmo que não mas a seja gente sabe que casal. de criança não é tão fácil, né? Quando fala de criança. Não é tão todo fácil. um processo. Que eu já vi algumas... Assim, na maioria das vezes, quando existe uma criança numa separação, a mãe quer sempre lenhar com o time do pai. Na maioria das vezes. E aí, não tá levando em consideração... Mas não leva em sabe muito bem consideração... dessa Não leva em consideração a criança. Né? O que Eu realmente fico a criança muito quer. triste com isso, assim. Eu gosto muito de conversar. E quando a gente conversa com a pessoa, a gente entende que a dor dela não é pela criança. Assim, pelo outro. infelizmente, é um conflito com a outra pessoa. Sim. Às vezes é um sentimento de rancor, de remorso, De raiva. de raiva. E isso não vai fazer bem para a criança. Assim como eu também tenho genitores que ficam desesperados quando a mãe pega a criança e muda de estado. Porque pode fazer isso. Aí vai ter que entrar com um processo para poder rever a questão da guarda e tudo mais. Mas pode simplesmente um dos dois mudar de estado e levar a criança. E aí? Dependendo do tipo de guarda, claro, né? Pode ter uma busca e apreensão do menor e tudo mais. Só que é E muito mais dependendo de delicado. como é esse convívio, né, do pai e da mãe, né? E tem pais que é todo dia. Tem pai que é pai, né? que é pai. Mesmo sendo, pai que é mesmo pai. estando em outra casa, vai ver seu filho todo dia, vai buscar na escola, vai, um dia você, um dia meu, não sei o quê. Quer ver? Eu já tenho tive alunos ótimas que era referências, assim, porque eu já né? tive alunos, né, que tinham, assim, pais separados e era assim, tinha dias que o pai ia buscar, tinha dias que era a mãe, ia levar. Então, participava, assim, ativamente da educação do filho. E aí, esse pai se vê longe dessa criança, sabe? A gente, não sei se é por uma questão biológica também, mulheres, né? Sim. A questão do... Antes dizia que a filiação ia ficar sempre com a mulher. Sim. Mas porque da questão biológica, embrionária, de verdade. Se gerou, ficar com ela seria a melhor opção para a criança. Mas não é bem assim que a sociedade evolui. Não. E a gente sabe que tem pais que são pais presentes. E Eu eu conheço conheço vários. que são pais São presentes. E você sente a dor. Você Aham. sabe que tá errado fazer de uma forma brusca, de qualquer jeito. Não tá sendo pacífico, não tá buscando o melhor interesse da criança. Isso mesmo. E é sempre, sempre, sempre mesmo o melhor interesse da criança. E não adianta o que o adulto quer. O adulto tá com a vida dele formada. A criança está está se formando. Falando em criança, você falou de mulher, você tem vontade de ter filho? Tenho e eu quero adotar. Também. Você quer ter e adotar? Mais ou menos. Eu já conversei assim, papai do céu, presta atenção. Eu disse assim, olha, se for dos seus preceitos que eu gere uma criança, ok. Mas hoje eu tenho interesse mesmo em adoção. Seu interesse maior é uma adoção. E assim, a fila da adoção a gente sabe que é grande. Tem muita criança precisando de carinho, amor, afeto mesmo. E se você tem essa disponibilidade, se você consegue fazer isso, eu sei, eu entendo a questão de gestação, eu acho lindo, sou apaixonada por mulher grávida. Acho que eu sou apaixonada, inclusive você ficou linda. Eu não lembro de ser grávida, mas você ficou linda. Obrigada. Você era pequena. Se Rafa tinha 8, você tinha bem menos. Na época, né? Você era pequenininha. Não tem condições. A questão dessa... Você já tocou num ponto aí da adoção, né? Então, esse é um ponto importante. Tinha até uma pergunta aqui, né, Marcinha? Tem, não, como ela falou da adoção, acho que essa parte da adoção é fácil adotar. Como é esse processo, né, da adoção? Porque muita gente se fala de adoção, muita gente fala que quer adotar,
Mas como é que a pessoa consegue adotar uma criança? Pronto. É um pouco mais estruturado para evitar a questão da adoção brasileira, né? Que a gente tinha antigamente, as pessoas deixavam na porta de outras pessoas para poder ter a adoção brasileira e essa adoção prejudicava a criança. Não era Ou então algo bom. dava, né? Dava, criava a vida toda, quando chegava lá na frente, né, a pessoa não tinha registro, a criança nunca tinha conseguido a maternidade, sempre estava de forma irregular nas escolas que frequentava, e isso prejudicava. E acaba não tendo direito a nada, né? Na sucessão, pior ainda. Na sucessão, e que começou a pensar um pouco melhor justamente por causa da sucessão. Uhum. Porque a sucessão, que é quando a pessoa falece e deixa bens, e aí? Aquela criança que foi criada a vida toda como parte da casa, como irmã, só que na hora da sucessão não era irmã, e aí? É sempre assim, né? Mas não te considero. É isso Mas aí, é verdade. E aí a gente tem esse problema de tentar evitar a adoção brasileira para proteger a criança e proteger o futuro daquela criança, que não vai ser mais criança, se espera que cresça. Sim, já vai ser um adulto. Vai ser um adulto. E também tem a versão da adoção que a gente pode adotar adultos, né? Então dá para adotar uma pessoa adulta. Mas voltando ao processo de adoção. O processo de adoção é algo que você primeiro precisa mostrar para o Estado que você tem interesse. Todo está regulado pelo ECA, então já o Estatuto da Criança, do Adolescente, que está regularizando isso. Uhum. Então já não é mais o Código Civil. Isso é Não. muito bom, né? Porque antes era o Código Civil e o Código Civil é engessado. Não tem uma previsão expressa. Teria que ter muito mais páginas, muito mais artigos para poder entrar. Então já tem o ECA e o ECA se responsabiliza. Para a pessoa que tem interesse em adotar, ela precisa, recomendo, procure um advogado. Mas muita gente procura a defensoria pública, o que eu acho que atrasa um pouquinho o processo. E dependendo do local que a pessoa se encontra, vai direto na vara. Aqui vai na defensoria pública, procura um advogado, né? Vai direto na vara e passa obrigatoriamente por um processo de habilitação, onde você escolhe, precisa fazer um cadastro socioafetivo, socioeconômico, você precisa dispor do seu traço psicológico, físico, aptidão. Aí você faz um teste psicológico, né? Você faz uma entrevista, mas tá. você precisa levar uma declaração, juntar uma certidão. E essa certidão é feita por um psiquiatra. Certo. Então, assim, não é porque a pessoa tem que ser 100% sã. É um termo muito ruim, desculpa, gente. Mas é uma forma que eu achei de expressar um pouquinho melhor. Porque, assim, pessoas com depressão, por exemplo, elas têm um quadro clínico, mas elas não são impedidas de adotar. Sim. Sabe? Sim. E aí a gente tem essas condições, passam necessariamente por um treinamento e depois você também pode refazer o seu perfil. O perfil de criança que você quer adotar. Então, o adotante tem interesse, às vezes, no padrãozinho, talvez alguém que seja parecido fisicamente com você, tenha a mesma etimologia, alguma coisa desse tipo, e depois no futuro ela vê que não é bem assim. E aí ela consegue moldar um pouco melhor e acelerar o processo de adoção com isso. Depois que ela passa por esse processo de fazer todos os cursos, já está habilitado tudo certinho, ela vai conseguir, quando acharem uma criança naquele perfil, visitar a criança, às vezes passear com aquela criança, ver se a criança reconhece ela, tem uma afinidade, porque se a criança não pode ser forçada a ser colocada num lugar que ela não tem interesse. E às vezes não tem, quando entra em choque da pessoa que estava no papel para a pessoa que está ali conversando com você, a criança tem que ter um interesse também. Sim. Né? E aí a gente tem aquela criança que vai ter ou não ter aquela afinidade e se tiver tudo ok, você pode entrar com um processo de adoção. Aí a última etapa é o processo de adoção. E essa demora? Demora um pouco, depende do estado, né? E também depende porque você tem até 2 anos para poder entrar. Tem um prazo, depois você passa desse curso, que passa do período de convivência. Então você tem esse prazo para poder entrar com o processo. Então, na verdade, a pessoa teria que conviver com a criança por um tempo, se houver afinidade? Mas essa convivência não é dentro da casa. Você não leva a criança para morar você com vai, você vai pro local, visita a criança, não é isso? Passa uma temporada com a criança, pode sair com a criança dependendo das condições, né? Entendi. Vai conviver com o lar daquela criança, onde ela já se identifica com o lar, né? Às vezes uma casa de acolhimento. E sempre vai alguém acompanhando, não é isso? Ou não? Depende também. Depende do perfil, depende da idade do menor, porque você pode adotar adolescente, até 18 anos também, né? Então, a única empecilho é que você tem que ter 16 anos mais velho do que a criança que você tem que adotar. Isso. Então, assim, você pode entrar no cadastro de adoção, você pode ser um adotante a partir de 18 anos. Com 18 anos, se você quisesse entrar no cadastro, poderia.
Mas com 18 só poderia adotar uma criança de até 2 anos de idade. Até 2 anos. Porque tem uma diferença de 16 anos. Entende? E as outras únicas barreiras é justamente a questão da parentalidade. Não pode adotar, avós não podem adotar e irmãos não podem adotar irmãos. Sabe? Às Eu vezes sabia disso. não pode. Porque eles já estão protegidos com a questão do poder familiar. Então a avó não pode adotar uma criança. Não pode adotar O neto. O neto. É, não pode. Interessante. Mas eu conheço uma história que né? Que tem. Mas a pessoa ficou como a mãe. É a avó da criança e ficou como a mãe. Os avós ficou como mãe e Mas pai. continua sendo avós. A filha deu os dois para registrar. Registrar. A adoção brasileira. Antigamente. A adoção brasileira. Antigamente, não tão antigamente. Não, né? Mas, assim. mas Mas é não é o um caso. pouco, Manuela. Mas assim, deve existir outros casos dessa forma. Devem existir. Né? Provavelmente. Inclusive, hoje, você pode voluntariamente ser pai ou mãe daquela criança, né? A maternidade é um pouco mais difícil justamente por causa da questão hospitalar, já sai com os Sim. documentos. A paternidade, qualquer pai chega lá e registra e aí. Tem um caso interessante sobre isso, que é um casal, vou falar porque saiu na revista do BDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Família, tá? Sim. Saiu no BDFAM falando o seguinte, que um casal heteronormativo, composto de homem e mulher, tiveram uma criança e logo depois o homem se descobriu, se auto-identificou como mulher. Então ele mudou os registros dele para mulher e continuaram casados. Só que ele engravidou ela novamente, que ela engravidou ela, né? Então ela engravidou ela e quando foi registrar, o cartório não conseguiu registrar naquele momento, porque eram duas mulheres. E aí, como é que ficaria a questão da filiação? É algo que eu acredito que precisa ter uma evolução, né? Não precisaria constar pai e mãe. Poderia ter filiação e pronto. Uhum. Filiação e pronto. Então, duas mulheres registrando uma criança que acabou de nascer, biológicos, e que precisaram entrar com um processo de adoção para incluir o nome dele. No caso dela já, né? Na certidão da criança. E ficou como duas mães e sem nenhum pai. Entende? Interessante. Tem toda uma evolução e tem essas questões que as pessoas fazem a brasileira ali, dá um jeitinho. Gente, o Brasil Agora, você acha, Sofia, que por essa demora no Brasil, não sei como funciona nos outros países, não sei se você também sabe, mas será que é por isso que as pessoas saem tanto para adotar crianças de outros países? Existem várias modalidades de adoção. Uma das modalidades de adoção é a adoção internacional. Mas a adoção internacional também precisa passar pelo crivo do ECA aqui no Brasil. Então, assim, o Ministério Público também vai estar à frente, a vara da juventude, ou dependendo da vara da família, vai estar presente naquela adoção. Não é um procedimento tão simples, até porque tem uma adaptação da criança menor de fora. Eu acho que não é trazer uma criança, não é de qualquer jeito, né? Não. É todo um processo para conhecer. A criança chegou aqui, vai trazer de à força? Não, assim, o processo de adoção acaba sendo... Não é porque se você começa a pensar algumas coisas, não é porque criança, às vezes você tem seu próprio filho, tem horas que você não quer, ele não quer, e pronto. Imagine que ainda não é seu filho, ainda não conhece. Não tem afinidade. Tem que passar pelo crivo da afinidade. A adoção, tem uma parte da adoção que é bonita, que é você já tá com interesse de adotar. Sim. Mas tem a parte que é proteção. Exato. Precisa da proteção da criança. Porque a criança sozinha não vai conseguir abrir a boca e dizer, eu não quero tomar banho hoje. Sim. Imagina, porque ela sabe que ela não tem a necessidade ou tem a necessidade daquilo. Como é que ela vai entender? A gente sabe que tem adolescentes que são mais evoluídos assim, nessa questão de posicionamento, mas tem criança que é criancinha aí. E muita gente só quer adotar até 2 anos de idade. Ainda tem isso, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando de alguns casos que já passou na televisão, quando fala a questão de adoção, que existe muita criança para ser adotada justamente porque a maioria já tem acima de 5 anos de idade e as pessoas não querem, né? Passou de 3 anos, a gente chama de adoção tardia. Já tem um instituto diferente, né? Mas só muda o nome, gente, só muda o nome. Só chama de outro nome, mas o mesmo procedimento. Necessariamente, mesmo adotando uma criança internacional, precisa passar, porque tá lá escrito no ECA que você precisa fazer os cursos. Até pra você entender o que você está fazendo. Sim. É uma decisão sem volta também, né? Sim, revogável. Passa a ser seu filho e acabou. Eu ainda tenho uma outra questão também. Eu não sei se algumas pessoas também sabem. Você estava falando da questão da adoção, que quem quiser pode ir no cartório e tal. Para mães, né, que não, o pai biológico
não assumiu a criança, né? Registrou, mas não assumiu a criança. E aí ela casou novamente. Isso também acho que podia ser do homem, né? Sim. E às vezes a criança ficou com o pai, né? Casou novamente e aquela pessoa, né? O cônjuge quer adotar aquela criança, ou hoje talvez não mais uma criança, um adulto, né? Já se tornou adulto. A pessoa pode fazer isso, o nome do pai biológico sai da certidão, o nome do pai biológico continua na certidão. Como é que funciona isso aí? Pronto. A gente tem algumas observações. Pode ser feito antes ou depois da criança não ser mais criança, né? Pode ser até os 18 anos ou pode o adulto também pode. Desde que tenha idade para você considerar pai e mãe. Não dá para 2 anos de diferença ser pai e mãe. Claro. Né? Mas desde que você tenha uma distância e surge uma afetividade, porque o adulto é diferente da criança. O adulto, em regra, geralmente as pessoas já têm uma disponibilidade afetiva com aquele menor. E a criança pode ou não querer. Por exemplo, casou novamente. Ou então é um caso de morte no parto, que é bem lamentável. E aí, quando já tem uma outra pessoa que se identifica como mãe, mas não quer tirar a outra da maternidade, da certidão de nascimento. Então faz o quê? Multiparentalidade. A gente reconhece. Você pode ter até 2 pais, até 2 mães. Então seriam 6 avós, 12 avós. Na certidão. E hoje, dependendo do vínculo, podia fazer isso no cartório já, gente. É uma evolução linda do direito. Você já pode fazer isso no cartório. Não precisa passar por advogado, ir por justiça, não, nada disso. Nada disso. Você consegue com um tabelião que tem fé pública fazer. Ele vai fazer perguntas, claro, vai consultar o Ministério Público vai devolver o parecer e ele vai lavrar, né? Vai alterar a certidão. A diferença da adoção para isso que eu falei, que é a multiparentalidade, é justamente a perda do poder familiar. Sim. A pessoa perde o poder familiar, o biológico, para incluir, aí sim, retira o nome do biológico, para poder incluir o nome do afetivo. Sim. Como pai fosse, porque filiação não tem nenhum tipo de discriminação. Antes o pessoal falava, né? Filho na rua. Mas não existe isso. Filho é filho, acabou. Não Se for na rua, não, né? Essa expressão na rua é até feia, né? Porque horrível. Foi feito na rua. Horrível, né? Mas usavam muito e a gente tem que entender que... Os bastardos, né? Os bastardos. Eu acho que dá pior ainda. Gente, que tristeza. Porque filho é filho. É. Não tem jeito. Ninguém mandou procurar, né? E pode. Então, a pessoa tanto pode continuar com o nome da mãe, do pai, né? Sim. Caso for uma morte, alguma coisa. Não precisa também ser necessariamente ausente, inclusive. O Sei. pai ou a mãe biológica não precisa ser necessariamente ausente. Agora, se por acaso a pessoa é presente até na vida da criança, mas a criança gostaria que o nome, sei lá, já está com 16 anos, já entende, né? Vamos dizer assim. Não vou botar antes porque a criança não vai entender, não tem poder de decisão. Eu acho que não tem. Assim, a gente Depende, depende do direito. A gente tem uma situação que o ECA divide criança de adolescente, de jovem, certo, né? Até os 14 anos incompletos. Para alguns tipos de casos e até 16 para outros tipos de caso. Curatela, tutela, 16 menos, 16 mais. Tutela, curatela. E os de 14 anos para menos, a gente tem precisa necessariamente ter uma avaliação psicológica e não tem uma opinião tão forte. Mas se for um processo judicial, o juiz pode sim querer ouvir e participar de uma forma interdisciplinar, com psicólogo e tudo mais. Mas a partir de 16 anos, já se tem uma força maior na palavra que ele... Já sabe o que é. Menor, ele ainda é menor, mas ele é um menor que a gente não polda ele mais dos atos da vida civil. Ele já tem alguns atos da vida civil que ele pode praticar. Sim. E aí ele poderia, no caso, falar, mas continua. Então, assim, só pra a gente fechar essa parte aqui. A pessoa, um adulto, vamos dizer que a pessoa já é adulta. Pronto, quer tirar o nome do biológico que nunca existiu. Então, ela pode entrar com ação para o que é o socioafetivo adotar. Isso. Então, isso seria realmente um processo de adoção. Isso é um processo de adoção, certo? Agora vai ser muito mais demorado do que se fosse lá no cartório, continuasse com o nome do pai biológico ou da mãe biológica e incluísse mais o nome do socioafetivo. Sim, demora correto? mais, correto. Pronto. Outra coisa, quando a pessoa decide que vai tirar o nome do biológico, ela também perde direito a toda a questão de herança daquele anterior. Porque ele perdeu a questão do poder familiar. Ele deixou de exercer o poder familiar. E essa substituição
do nome, porque poderia não ter nome nenhum também, inclusive, ficar sem Sem nenhum registro de paternidade. paternidade. E aí, incluir, a pessoa não tem mais direitos sucessórios daquele que ela tirou o nome. Às vezes, dependendo da idade, é melhor manter os dois, e aí ter os 6 avós, por exemplo, porque você tem a sucessão em linha reta, tanto daquele pai biológico ausente ou presente, quanto dos avós, dependendo da situação, né? Porque você pode se colocar no lugar do seu pai, se seu pai já for falecido, para ser herdeiro dos seus avós, né? Na linha reta ali. E aí, quando você tira o nome, você perde a cadeia sucessória, por mais que você seja biológico. Então tem que ficar bem claro isso, né? E a gente está conversando aqui com a doutora Sofia Araújo, né, que é advogada, direito de família, de sucessões, né? E direito civil também. E daqui a pouco várias outras coisas aí também, com certeza, porque ela é nerd e gosta de estudar. Então, quem não gosta de estudar, não vai para a área do direito, né? Então, se você quer ir para a área do direito, vai estudar. E realmente, tem que estudar muito, caramba. Muito. Tem mais uma pergunta aí, não tem, Márcia, de um filme que a gente estava comentando? Do filme tem aquela também da pensão alimentícia, né? Antes da gente falar do filme, antes de falar do da filme, pensão, é verdade. tem que falar do pensão, né? Alimentos é algo que chega muito. Muita gente tem dúvida sobre alimentos. Exatamente. Que é sobre a pensão alimentícia, né? Que muita gente fala assim, como você até estava no Instagram, o Rios aí fez que tem vários mitos, né? Porque a gente não sabe, às vezes, não, você tem que receber 30%, não, você tem que receber 40%, 10%, 20%. Então, quanto por cento, né? Que a criança recebe? Se, vamos dizer, o pai trabalha, a mãe não trabalha, vamos dizer, né? Ou então, a mãe trabalha e o pai trabalha. Então, essa mãe que vai pagar? Aí a gente volta para a questão da guarda. Dependendo da guarda, Depende um pouco do como ficou a guarda, porque do lar que a criança vai... A guarda no quesito de onde se reconhece o lar daquela criança. Onde é o endereço dela para fins jurídicos, fins civis. Se for com a mãe, então o pai. Ou se for um casal homossexual, fica 2 mães, a outra mãe cobre, né? E aí a gente tem essa questão. A gente tem um filho que precisa ter as suas necessidades atendidas e que se tivesse um conjunto de valores, ele teria uma condição de vida melhor. E aí a gente antes tinha um binômio, a gente tinha a possibilidade e a proporcionalidade, e a necessidade, e hoje a gente tem proporcionalidade, possibilidade e a necessidade. Então, qual é a necessidade do menor? A criança precisa de quê? Aí a gente faz a ponderação do que a criança gasta, o que a criança precisa. Depois a gente vai ver quanto que aquele pai ou aquela mãe, dependendo da situação de quem está não exercendo a guarda direta, né? Aquele está podendo pagar, podendo dispor do salário dele, podendo dispor dos proveitos econômicos, se for empresário, por exemplo, para poder arcar com aquela parte da sua cota parte do que está funcionando. E a proporcionalidade. Se a mãe, por exemplo, está desempregada e o pai é um empresário, é proporcional que a gente pegue 50% da despesa do menor e dê para cada um? Como é que aquela mãe vai ficar com a despesa? Sim. Então a gente eu gosto de chamar uma planilha, eu anoto todas as despesas, inclusive as despesas da casa que a pessoa mora, porque a criança também toma banho, a criança também come, a criança também usa a internet. Mas é isso que precisa ser falado, né? Porque nem todo mundo pensa dessa forma, né? Não. Tem uma coisa muito interessante que foi um caso público de um cantor famoso, que ele entrou com a revisão de guarda. Qualquer das partes pode entrar com a revisão de guarda a qualquer momento, e não necessariamente ela vai se inscrever com 18 anos. É outro mito, né? As pessoas acham que quando chegou aos 18 anos tem que parar de pagar a pensão. Não. Depende da decisão judicial a parar de pagar a pensão também. Você precisa entrar com uma ação dizendo que aquele menor não é mais menor e que ele não tem mais... precisa necessariamente de você. Entendi. E aí, teve esse cantor famoso que teve essa planilha, entrou com a planilha falando dos gastos que eram exorbitantes. Porém, se você for parar para analisar, o padrão de vida que aquela criança tem e teria, se eles continuassem ainda com conviventes, como juntando as rendas, seria um padrão de vida alto. Sim. Então, é melhor para a criança viver um padrão de vida alto quando for só visitar o pai e com a mãe não? Só para não beneficiar a mãe? Às vezes é uma visão até um pouco egoísta, dependendo do ângulo que você vê. Claro que a gente sabe que tem coisas que são exageradas. A gente sabe que a situação financeira das pessoas mudam, né? Sim. Empresários perdem as suas lojas, abrem novas lojas. O trabalhador CLT deixa de ser CLT, fica desempregado. Então,
A proporcionalidade tinha esse mito dos 30%, né? Sim. Porque era em cima do salário, equiparado, tinha um mito. Mas a ideia é que tem a necessidade da criança, a proporcionalidade dos rendimentos e a possibilidade que a pessoa tem de dispor daquele valor. Então não tem assim, a porcentagem é tanto. Não tem isso. É mito. Não tem isso. Você recebe um salário mínimo, vou ter que tirar 30% do salário mínimo da pessoa. É mentira, viu, gente? Se tiver a possibilidade até de pagar mais, é melhor. Viu, gente? Olha. Agora, menos do que 30, isso acontece ou é muito difícil? Acontece. E ainda mais acontece quando o mesmo pai ou a mesma mãe, né, tem mais de um filho naquele mesmo relacionamento. E aí as despesas das crianças acabam sendo divididas, porque a possibilidade do pai não é para, por exemplo, se fosse os 30%, de dar 60% do salário mínimo dele. É como você falou, né? Dependendo das condições, vai dar, né, o dinheiro, a pensão à criança, né? E assim, se o pai, vamos dizer, você falou assim, não trabalha, assim, o avô ou a avó... Existe a possibilidade. Existe isso mas, também? Mas assim, primeiro a gente vai acionar o pai. Primeiro ou a mãe, né? A gente vai acionar... Eu falo pai porque como a gente é mulher, a gente é mulher. E aí a gente vai acionar o pai e se esse pai não conseguir mesmo, tem que ter uma possibilidade muito grande. Por exemplo, ele foi preso, ele está preso e ele não tem rendimentos. Aí sim a gente consegue acionar os avós. Mas os avós podem sim ser acionados para a prestação de pensão alimentícia. Não necessariamente porque eles têm maiores condições que o pai. Porque se o pai é presente, é ele que tem que... Sim. A responsabilidade não pula dele, entendeu? Não pula a figura dele para outra responsabilidade de outra pessoa. Mas se ele for impossibilitado, aí a gente pode acionar os avós. Entendi. E também tem essa parte, a pessoa, o pai, né, também pode ser preso, porque falam também sobre isso, né? Se não pagar a pensão. Se não pagar a pensão... É mito ou é verdade? É verdade. É, porque vocês falam também isso. É verdade, e para acionar nem precisa procurar um advogado. Você pode fazer uma denúncia, né? Abrir uma queixa-crime. Só que assim, a questão da pensão é como se fosse a gente chama de última ratio, né? É o último ponto que você vai chegar. Mas, infelizmente, aquele devedor de pensão que foi dos últimos 3 meses, ele tem que pagar para ser solto, entre aspas, né? Daquela condição, mas ele não deixa de dever, porque ele continua devendo. Mas ele teria que ter uma condição de uma cela especial, separado dos demais presos, ficar preso só com pessoas que são devedores de pensão alimentícia. A questão da prisão, inclusive, tinha sido suspensa agora na pandemia, e aí foi aconselhado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fosse feita a prisão domiciliar. Mas a pandemia, a pessoa já está presa. A gente não está nem devendo pensão e está presa. Isso aí. E aí, e agora? Como é que faz para acionar aquele pai que está devendo vários meses e não quer pagar? Aí agora, inclusive decisão super recente, o CNJ já voltou a aconselhar que pode sim voltar a prender numa cela especial, que a gente sabe que infelizmente não se tem, né? Tá difícil. Difícil. Para poder voltar a tentar fazer essa tentativa de forçar. É a única prisão civil que a gente tem no Brasil. Que é a questão que é a questão da pensão alimentar. Agora, a gente chama de pensão, a gente chama de alimentos. Alimentos. E a questão dos avós chama de alimentos avoengos. Avoengos. Agora sim, o que realmente acaba sendo um mito mesmo, essa questão de porcentagem. Na maioria a gente tem isso até na família, de se é certo, se está pagando certo, se não está pagando, se deveria pagar mais, se paga demais. Então fica sempre numa incógnita, né? Sempre é uma interrogação. Eu acho dá assim, para fazer um acordo, né? Eu acho assim que, independente se os pais, pelo menos é o meu pensamento, independente se os pais estão brigando ou não brigando, existe uma criança. Sim. E para evitar dúvidas do que é de direito da criança, deveria ser a justiça, olha, a decisão é essa, você vai, quanto você pode dar, mesmo de acordo, não acordo, sem precisar ir para a justiça. Eu acho que deveria existir isso. Procurar um advogado, né? Senão fica sempre naquela, vai me dar tanto, mas eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, tal. Então, muita gente acaba não formalizando. E o que acontece? Se você não formaliza judicialmente ou através de um acordo que vai acabar sendo uma homologação judicial porque é da condição do menor, precisa necessariamente que o Ministério Público dê o aval dele. Pois é. Aí o que acontece? Se a pessoa não formaliza isso, fica de boca, como é que ela vai cobrar os retroativos? Como é que ela vai acionar depois? Ela vai necessariamente precisar ter um processo judicial, mesmo com acordo. E como também saber se o pai está pagando
o que deveria pagar ou não, né? Ou se está pagando demais. Se o pai Às faz um vezes até acordo não tem ruim para a condições. criança, o Ministério Público não aprova. Pois é. O Ministério Público não aprova se o acordo for ruim para os pais. Agora sim, você pode dispor de 67% de salário mínimo porque você é servidor público e não recebe o salário mínimo, por exemplo. Sim. Entende? É algo que você coloca a porcentagem, porque o Ministério Público gosta da porcentagem, mas não necessariamente é engessada. E na audiência de instrução, a juíza pergunta qual a possibilidade da pessoa que vai prestar os alimentos tem para ofertar. E claro, se for um valor muito abaixo, o papel do advogado, né, é trazer provas, inclusive provas de redes sociais, fica a dica, diquinha da tia Sophie. Tirem prints, tira print, Alia, gente. pode falar pra lá, ó. Gente, tira print. Tira print das festinhas. Se o pai tá devendo alimentos e tá todo dia na festa, todo dia Toma na cervejinha. na piscina, mostrando riqueza, por que ele não tá pegando a pensão dessa criança? Então ele tá Exatamente. podendo pagar mais que aquela valor E porque de também pensão? não pega a criança pra passear. Pra passear. Exatamente, tem Deixa essa só mitigação. com a mãe, né? Tem um problema sobre a questão da guarda. Se o pai ou a mãe não quiser pegar a criança naquela data para poder ficar sob a sua proteção, sobre a sua responsabilidade. Sua tutela, né? Tutela. Eu evitei usar a palavra tutela por causa que é o Instituto Jurídico. Né? Sim. Mas sobre a sua responsabilidade, o direito não vai obrigar. Sabe por quê? Porque a criança pode estar sendo maltratada. A criança vai estar num lar que ela não foi bem-vinda, ela foi de propósito, porque a mãe foi insistindo, porque o pai já estava chateado. Então, não é um ambiente seguro para aquela criança. Então, e isso decorre, às vezes, a própria criança não quer ir. E você não tem que investigar o motivo. Eu pensei que era obrigado a mãe deixar a criança ir para casa do Eu pai, lembro mesmo de quando a criança alguma não coisa quer. que eu vi na internet. Eu acho que eu vi na internet alguma coisa que a criança não queria ir. Não lembro se era com o pai, eu não lembro direito. Não queria ir de jeito nenhum. Segurava na mãe, segurava como se tivesse acontecendo algo naquela casa, né? E aí você tem que investigar. É papel do genitor, da genitora que está observando isso acontecer, até para ela não ser processada por uma alienação parental. Porque pode ser Está vendo e que não a está fazendo nada, né? Alienação parental pode ser assim, o genitor que está na guarda daquela criança, que a criança identifica como lá aquela casa, a mãe, por exemplo, fica no ouvido da criança falando que não vá para casa do seu pai, Sim. aquela madrasta é uma bruxa, o seu pai não Tem muito gosta de isso, você. né? Tem muito isso, né? E isso é alienação parental. Não pode você fazer isso. Porque o seu problema pessoal com a outra pessoa não envolve aquela criança. Exatamente. É Você criança. não gosta, você está satisfeita, você tem A raiva, criança não mas tem nada a seu ver. filho, criança sua não. filha precisa do contato. Ele tem direito de convivência. Exatamente, Tem é o direito de direito, né? O E os direito. avós também. o Vou direito- brigar porque eu sou avó. também. E os Não, avós isso, também. o direito, é isso aí. Tem o sim, e os direito. avós podem entrar com processo justamente para poder regular a visita para os avós. Eu não preciso não, porque eu trago toda semana. É o direito da criança, né? É o direito da criança ter o contato com os avós, com o pai ou a mãe, que dependendo de quem está, né? A guarda. Agora, no caso, com a criança, os avós moram em uma cidade e a criança Sim. mora em outro. A avó, se quiser ter direito de ver, ela precisa ir para a cidade daquela criança, se por acaso tivesse lá 2, 3 anos de idade, ou ela pode pedir o direito de ir lá buscar e trazer para a cidade dela, passar uns dias. Como é que funciona? Depende. Depende. Eu penso, Tudo depende. eu não sou nem estudo direito, né? Nunca nem estudei, mas pelo menos a minha visão é que, assim, é uma criança, 2, 3 anos. Você não tem contato sempre. Só de vez em quando. Como é que você vai pegar aquela criança que está em outra cidade e trazer para outra cidade? Isso depende, realmente. Assim, Né? inclusive, quando o casal o pai biológico e a mãe biológica é casal e os avós são proibidos de ver o menor. Ela pode entrar pedindo regulamentação de visita. Porque tem pais que não deixam mesmo os Não pais deixa ver. os avós, gente. E a criança tem que ter essa convivência. É o direito da criança, não é nem o direito dos avós, é o direito da criança. E a situação da convivência. Se aquela criança não tem uma convivência próxima com os avós, você não retira a criança do seio do lado dela para poder levar, que ela pode não se sentir à vontade e vai ficar longe de quem ela tem um porto seguro dela. Então não é bom para a criança, a gente não faz. Mas com o grande depende, essa é uma perícia que vai ser feita durante o processo. Porque pode ser que essa criança, durante o processo, também vai crescendo. Ela também vai ter um contato com os avós. Naquele período já vai regularizar uma visita. Se não pode ainda estar discutindo se vai poder levar, então o avô vem,
conversa, fica um tempo, encontra um meio termo, às vezes mora numa cidade distante uma da outra, e tem uma cidade mais próxima que é boa, que tem algum parente, pode ficar ali naquele meio termo. Entende? Aí tem todas as formas de você conseguir fazer com que aquela família continue sendo próxima, continue sendo pacífica. Não entrar de novo num novo conflito. A gente tem até. Meu irmão não mora com a mãe da minha sobrinha. E a mãe dela vem com ela para aqui, para passar um final de semana, ou quantos dias ela tem disponibilidade de ficar na casa dos nossos pais. Meu irmão não vem junto, fica na casa dele, lá onde ele mora. Não vem no mesmo momento que ela vem com a menina. E fica aqui como se fosse mesmo da família. Porque a criança tem a mãe. Mesmo que o casal não esteja junto, aquela mãe faz parte da família, porque ela gerou aquela criança. Então, eu acho que o acolhimento é importante nessa forma, porque evita as brigas, evita não vou deixar não, minha filha só vai quando ela estiver grande e ela decida. E acho que isso é importante, né? E a criança sente a necessidade de estar, principalmente se ela já conhecia antes. Porque muitos casais acabam se separando e a criança já tem uma proximidade com outro genitor. Isso. Entende? E aí a criança vai sentir, vai procurar, vai perguntar, vai atrás das coisas na casa e não vai achar. Minha sobrinha liga Então, vídeo pra inclusive, falar com minha para mãe. exercer a guarda compartilhada, você pode fazer isso por videochamada. Você pode ligar para perguntar como é que tá a criança. E a criança não poderia ser proibida de atender. De passar informações para aquele outro genitor. Não, pai, tá tudo bem. E se tiver qualquer indício de maus tratos, é dever do adulto, que é o genitor, tio, avô, parente, irmão, de procurar saber o que está acontecendo. Sendo ou através de uma conversa mais amigável, ou através de uma investigação, uma denúncia, através de um processo. A gente pode fazer com que essa criança seja protegida. Até para, se necessário, destituir o poder familiar momentâneo, né? Como colocar numa casa de proteção para que a criança tenha um período ali que vai ser aguardando, mas não é como se ela estivesse apta para adoção, porque ela tem a família dela. Sim. Não vai para adoção, mas ela vai ficar ali naquela casa de proteção para poder ela saber se ela vai voltar para o seio da família que ela saiu ou vai ter uma nova família. Quanto tempo temos aí? 1 hora. Nossa! Eita! Tá tudo ok por aí? Tá, né? É muita coisa, Muita conversa. Você não percebe, tá vendo, Tempo Sofia? vai passando. Conversando, a gente nem sente. Nem sei, então chega assim, aí o povo chega assim. Muitas dúvidas. Não, o povo chega assim, ai meu Deus, eu tô com medo, ai meu Deus, falar na frente, né, mano? Fica assim, vou gravar, vou falar, não sei Tava nervosinha. Tá vendo? Depois, começa a conversar. O tempo passa que a gente nem percebe. É 1 hora de gravação. Fora a conversa de bastidor, né? Ainda tem a conversa. Gente, a gente está conversando com Sofia Araújo, advogada, jovem advogada, né? Eu vou frisar isso porque eu sou velha. Ela é jovem advogada. Velha nada. Velha é o tempo. Você é experiente. Eu sou experiente, Não tenho idade de ser mãe dela, não, tá? E também não posso tirar o papel dos meus amigos, não, que são os pais dela, não. Mas dá uma aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque tem muita dica legal, assim como a advogada Sofia está aqui trazendo sobre direito de família. A gente tem ginecologista, tem coach sexual, tem assessora de casamento, temos policial, temos empreendedora, temos jornalistas. Ou seja, aqui no Pode Manas você tem N assuntos, N áreas que vai tirar suas dúvidas, né? Porque maternidade e carreira, o assunto é aqui no Pode Manas. Então se inscreve, manda para suas conhecidas, suas amigas. Fazer igual ela, suas inimigas. Porque às vezes, quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente manda pra sua inimiga, né? Então, se você não gostou, você manda dica pra ela, né? Manda dica pra ela. Não faça isso. Então, segue nosso canal, porque quanto mais você se inscrever e indicar a gente, nosso canal vai crescer e a gente vai trazer mais gente boa aqui pra tirar as dúvidas que você tem. E também pode deixar umas dicas de conteúdo, de temas que você gostaria que a gente de pessoas trouxesse. interessantes, mulheres. De mulheres interessantes que você quer que a gente traga. Porque, às vezes, a gente pode não saber que aquela pessoa existe. Exatamente. Então, a gente pode ser... Da onde for, não importa. Vai que a pessoa pode vir até a gente ou a gente pode ir até a pessoa. Não tem problema nenhum. Então, se inscreve no nosso canal. Mas, continuando aqui, porque eu ainda tenho uma pergunta aqui. Então, vocês que são pais e que não prestam atenção nos seus filhos, não estão cuidando dos seus filhos como deveria, independente se tem 18 ou menos de 18 ou mais de 18,
porque filho é filho, independente da idade. Se vocês não estão fazendo isso, cuidado. Porque até o seu filho pode entrar na justiça contra você, né? Isso homem ou mulher, né? O pai ou mãe, né? Não importa, né? Então, mas assim, eu acho que o tempo já deu, né, Márcia? Porque perguntas, a gente tem muita coisa para perguntar. Porque quando envolve família, né, aí a gente podia entrar aqui na questão de partilha, né, a questão a partilha, divisão de bens, sei lá, testamento, como fazer, N coisas que a gente poderia entrar, mas a gente preferiu focar mais aqui na questão dos filhos, da guarda, né, do que é de direito, na questão de alimentos. Mas, em breve, a gente traz a Sofia de novo. Nos conte aí onde é que você atende, se as pessoas quiserem te procurar, para você ajudar ela aí, né, nos seus processos, ou até, nem precisa ser o processo, mas fazer o que ela falou, né? Uma preventiva, né? Uma preventiva, uma consultoria. Uma consultoria, exatamente. Onde é que você atende, Sofia? Hoje, eu trabalho aqui em Valência, lá em Salvador, e aí eu atuo com parcerias. Então, a gente fica ali no edifício Magalhães Center, onde eu tenho uma parceria com o doutor Luiz, doutora Jéssica, que assim me acolheram super quando eu comecei a carreira. E também tenho parceria com a doutora Isabelle e com a doutora Jade, que fica na Rua dos Rodoviários. Então, a gente agenda... Em Salvador? Não, aqui. Aqui, tá? Em Salvador, com a doutora Raquel. Graças a Deus, eu tenho muitas amigas que formaram junto comigo. E assim, como cada uma tem sua especialidade, a gente pode fazer. Se um cliente chega para mim com direito previdenciário, por exemplo, ou direito penal, eu não vou fazer o caso dele porque não é a minha especialidade. Quanto mais especializado você for, melhor vai atender a sua demanda. Sim. Então, o que a gente faz? A gente indica o colega que tem a especialidade. E fica um pouco mais fluido e um atendimento melhor para o cliente. Claro. E aí, lá que eu tenho essas parcerias, coincidentemente, são duplas. E aí, a gente consegue ir lá em Salvador fazer o atendimento também pela CAAB, que é um centro que os advogados têm para poder utilizar dos serviços, que a advocacia conseguiu conquistar, é uma escola de advocacia também. E lá a gente consegue fazer o atendimento pertinho do Fórum Rui Barbosa. Atravessou a rua, tá lá. Legal. E eu gosto de agendar. Porque o agendamento eu faço mais tempo, eu posso dedicar aquele tempo para a pessoa. Então eu agendo. Entra em contato, fica muito mais fluido. Então, vocês que estão aqui na Bahia, mesmo que não esteja, mas quiser uma consultoria, Isso de doutora Sofia, tenho certeza que ela estará aqui. Atua no Brasil todo. Qual é o seu Instagram, Sofia? Sofia Araújo ADV. @Sofia Araújo ADV. Pronto. Procurem ela aí nas redes sociais. Sofia com F ou com PH? Com PH, bem lembrado. SOPHIA. Isso né? aí. Sofia. Sopinha. A gente abusava lá. Lembrei agora. Pois é. Mas assim, procurem ela, tirem suas dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, né? Tenho certeza que, pelo papo que vocês assistiram aqui, eu tenho certeza que ela tem conteúdo de sobra para ajudar vocês e ganhar os processos. Tenho certeza Sabe disso. do que fala. Sabe do que está falando. Tem uma premissa, calma. Dizer que a gente não pode dizer que o processo é ganho. Ah, tá. Sabe? A gente não pode dizer que o processo é ganho, porque cada caso é um caso. Sim. E se a gente trabalha com uma advocacia humanizada, a gente não quer um processo de ganha-perde, a gente quer um processo de ganha-ganha. E não que os dois fiquem felizes, satisfeitos no relação familiar. Ó, tá vendo? Ela ainda me corrigiu, porque eu não sou da área. Então, já viu que a advocacia que vai entrar agora, do jovem, é isso aqui, ó, que ela está trazendo, é a humanização. E é importante que a advocacia do país realmente esteja dessa forma, com um olhar mais humano, né, para as pessoas, e não só para os seus interesses próprios. Porque a maioria pensa nisso, né? Eu conheço vários que são advogados e advogadas, mas cada um do seu jeito, né? A gente não está aqui para falar de ninguém. Dependendo também da formação, às vezes é uma questão cultural, né? Sim, exatamente. Então, muito obrigada, Sophie. Eu posso chamar ela de Sophie, vocês não podem, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ela chegou de viagem hoje também e veio aqui, né? Viajando foi Sofia. Tá em Salvador. Eu tô falando hoje porque a gente tá gravando, então... Então,
Obrigado por se disponibilizar e vir aqui tirar nossas dúvidas. Espero contar com você. Se tiver mais, e pode outros, mandar aí. né? A gente Ela gostou. vamos Ai, eu amei. falar sobre a questão civil, né? Civil? Sim, eu trabalho de direito civil. Pronto. Eu fiz especialização em direito civil e processo civil, que o direito é a forma material do Sim. que você tem direito. E o processo é o que você vai entrar, como é que você Sim. faz a formalização daquele seu direito dentro do judiciário. Aí eu já fiz essa E especialização. ainda tem a questão do, Do consumidor, né? consumidor. Ah, ótimo. Consumidor Isso aí, ó. é uma chuva de pergunta. Isso daí é ótimo, não. Depois A gente próxima será ela virá aqui falar sobre direitos do consumidor. Já está aqui, viu, registrado, que ela virá para falar sobre Já vou isso. deixar agendado. E aí vocês já deixam as perguntas que você quer saber sobre o direito do consumidor, porque a gente já anota e diz aqui, ó, fulana quer perguntar a você. E fala do seu nome aqui, né? Isso Então, aí, já tá legal. aqui dizendo que ela vai voltar. Não sei o dia, mas ela vai voltar. Certo? Sofia, muito obrigada Obrigada. mesmo, de coração. Obrigada, de verdade. Que sua carreira aí, ó, deslanche. Que Amém. você chegue onde você deseja. Que consiga realmente mudar a cara da advocacia do seu jeito, né? Com seu pouquinho, né? Com sua gotinha ali. Gotinha, Fazendo a diferença. Isso é importante. Então, muito obrigada. 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 Ser professora para formar novos. Ah, ela quer ser professora, é Professora, verdade. quero. não, tá vendo? Tenho bons exemplos de professora. É bom, é bom. Ser novos advogados que pensem em humanizar, né? Na humanização da pessoa, da A sociedade. formação de quem passar por você já vai ser diferenciada. Isso é importante. Isso aí, verdade. Então, gente, Esperar contribuir, né? Então, um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Fala Até. novamente. Passa lá no nosso canal. Se você tá vendo inscreve. aqui, tá vendo em outra rede social, né? Se inscreve lá, bota lá o sininho para receber As notificações. que vai ter vídeo novo, né? Compartilha, comenta, deixa seus comentários. Se não gostou também, pode falar. O que você desejar aí. A gente tá em várias Manda pras plataformas. inimigas. Manda pras inimigas, Tá vendo? E aí, depende. Depende. Depende qual Mas é a assim, língua. nós estamos no Spotify, no pcai.com.br, nós estamos no, No Facebook, Facebook, Instagram, Instagram. Twitter, Tá bom, SoundCloud, Tá bom. o que mais? 30 plataformas. Tá bom. São 30 plataformas diferentes. Se eu falar gente. tudo aqui não dá. Plataforma de podcast. De- E todas as plataformas conhecidas popularmente. Aí a voz do além, que vocês de já áudio conhecem. E vídeo. Ah, você falou, YouTube, Facebook. A principal plataforma do PCI é Isso. o PCI.com.br. PCI.com.br, que é a nossa porta de entrada. De Isso lá aí. você vai para onde quiser. Você vai pro Exatamente. Spotify, pro Deezer, pro Download, pro Twitter, onde quiser. Deixa eu fazer Essas aqui coisas. uma propaganda antes da gente terminar, né? Que a gente já terminou. Mas tem conteúdo legal no Pense Aí, que é @ Pense Aí. Que fala Esse aí com sobre. 2N. Pense Aí com 2N no Instagram. E também tem um Pense Aí no YouTube. YouTube. Que tem lá um conteúdo legal. Tem várias conversas, vários bate-papos assim, ó, no estilo aqui Hoje ó, da não gente. foi, não. Tem gente legal lá, trazendo assuntos interessantes. Inclusive, teve aí na semana passada sobre armas. Que depois eu vou trazer, acho que é a mulher dele, pra vir pra cá falar. Porque, poxa, a mulher pegando... Acho que é um fuzil que ela segura, sei lá o que é Não, aquilo não é fuzil, ali. não, hein? Eu não sei o que é. É uma arma grande, eu não sei. Não é a minha área. Mas assim, passa lá e tem o Pense Aí Por Aí. Que eu faço parte até, né? A gente pega o carro aí e sai pelas ruas das cidades. Vamos viajar o mundo, com fé em Deus. Vamos viajar o mundo mostrando a cidade. Você vê ali as ruas, né, a movimentação daquele dia. Passe lá, pense aí e pode mandar. Um Tchau, beijo tchau. e até a Beijo, próxima beijo. semana.